E aí, ser? Oi, Zé. Eu não sei se é o Zé ou se é o Tranca. É, qual você prefere? Acho que meio que tanto faz. Eu acho que é o Zé, porque o Tranca não faria essa pergunta. Ah, está esperto, eu gostei. Boa, boa, boa. O Tranca Tranca nunca faria falaria: essa pergunta. Como você se atreve? Me confundir Exato, com o Zé? você não Eu não sabe sou quem eu igual aquele sou, ser, aquela você corda, não sofre coisa. pelo que eu sofro, você não passa pelo que eu passo, você não vive o que eu vivo. Aí fode tudo. Você tá bem, Zé? Tô bem, tô de boa. É difícil não estar bem sendo eu. Graças a Deus. Sou um ser maleável. Tudo bem. Eu sou um ser que dou um jeitinho, não é? Eu acredito que sim. Você também não dá um jeitinho? Eu sou um ser tanto quanto flexível e adaptável Eu dentro sou um de ser um certos tanto quanto padrões. jeitoso, falo assim. Eu sou jeitosa, eu dou um jeito. Eu dou um jeito de ficar bem com aquilo e tal, bola pra frente, não sou um ser muito rancoroso, muito apegado a coisas do passado. Eu gosto de viver mais leve, Zé. Tá vendo? Me parece bom. Eu não sei se é bom ou ruim, é o jeito que eu gosto, né? Acho que, como é que é? Gosto é gosto, mas talvez um outro ser nessa configuração ficaria, não seria bom. Não, ele não gostaria. Talvez não. Ou talvez sim. Ou talvez sim, Não sabemos, não sabemos. não sabemos. Mas o que sabemos? O que sabemos? Você acha que a O gente que, sabe? o que eu acho, o que sabe, nós, eu, você, sabemos? Não faço ideia. O que sabemos? Ou você, ou só você. Sabemos falar português, pelo menos algumas palavras em comum. Me parece que sim. Me parece que bem sensato da sua parte é fazer essa avaliação. Ou melhor, o que sabemos? Né? O que sabemos? O que o saber e o sabor têm a ver com o desejo? Boa pergunta, não? O que as versões e as vertentes do desejo têm a ver com o sabor e a predisposição em gostar de algo que se quer ou que se gosta? O que sabemos? Bem interessante, não? Sim, Então, o desejo, por si só, é uma matéria-prima, é como um artista que faz algo com o desejo. sim, e, por exemplo, tudo que eu observo é fruto do desejo em algum nível. Por exemplo, o computador que eu uso para intermediar esse nosso diálogo é fruto de vários desejos de várias pessoas para que aquilo pudesse existir. É como se fosse uma extensão da imaginação. E né? Não é? E em si começou a expressar um desejo de algo, né? E um desejo de algo que fosse ficando melhor e melhor, porque esse computador específico é muito melhor do que o computador que era possível ter há 20 anos atrás, né? Então, tudo que eu olho à minha volta, os livros, E o tudo, a próprio mesinha, objeto de desejo é uma coisa que une todas as vertentes vibracionais e morfológicas do planeta. sim, por exemplo, a própria cadeira onde eu me sinto como expressão do desejo de se sentar, né? Então, acho que tudo é expressão do desejo. Ah, E tudo é expressão do desejo. me É, parece tudo. que sim. Tudo, todo não é expressão do desejo. Ah, o todo acho que já inclui mais que o tudo, exato. Eu acho que, eu não sei se estou expressando correto, Zé, mas acrescente mais. Mas eu acho, eu tinha configurado que o todo era o tudo mais o nada. E aí era a minha definição do todo. Não. O tudo e o nada é tipo.
Em uma versão fodida, o mal e o bem, né? O todo é o natural. Mas o natural inclui o nada, não? O nada é uma criação do todo para poder existir temporalmente, né? Existir na mente. Isso, então, para que o todo exista na mente, eu preciso somar o nada com o tudo. E aí eu tenho a experiência, e não necessariamente é avivada pelo todo, né? É, para que haja, tipo, a possibilidade do movimento, sabe, de uma coisa se tornar diferente, ou da ausência de uma Exato. coisa, sabe, esse conceito da ausência de algo seria, tipo, ali por um momento. Isso é o que eu estou dizendo. Uhum. É tipo isso. É tipo isso. Pois é. É tipo isso tudo, mano. Então, por exemplo, não é uma questão de sentimento, de emoção, de como você sentiu, como você estava naquele momento que você vivenciou uma certa experiência ou outra experiência. Está muito mais ligado a você. Você sendo você, em relação à maneira com que você percebe a sua natureza e o desejo. A sua natureza desejando, o seu aspecto desejando, o fluxo do desejo, como deseja. Então, tudo isso reflete um aspecto construtivo e também instrutivo e estrutural, trazendo para o ser mecanismos e ferramentas para que ele possa literalmente apreciar a forma e a fórmula e o formato de como ser, como fazer, para que fazer e incluir e transcender os aspectos circunstanciais, os aspectos estruturais, os aspectos vivenciados, e com isso ter controle sobre os elementos e as estruturas elementares da realidade, podendo rir de um passado doloroso e difícil, podendo se emocionar com a cena de um filme, podendo desejar de maneira bem mais eficiente, produtiva, construtiva, indutiva e transdutiva uma realidade mais gentil, amorosa e uma realidade mais adequada ao que o ser tem intimamente, fazendo com que ele não se distancie de si mesmo. Entendo. Então aí ele não perde a noção de ser esse centro de expressão natural da da própria natureza. Exatamente. Ele passa a vivenciar a natureza e as propriedades da natureza. E assim, então, todos os componentes colaborativos para esse processo, se tornam acessíveis a ele, como sempre foram, mas é como se antes ele tivesse, configurando um pesadelo sem saber como transformar aquilo, É possível. porque os mesmos componentes colaborativos que 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 configuram uma uma imersão agradável, são os mesmos componentes da configuração de uma imersão de gosto ruim, certo? Desagradável. Exato. Mas então o que o que desvirtua esse processo é o ser então perde a noção desse sabor do desse saber do sabor do que ele verdadeiramente gosta e deseja? Isso mesmo. Hum, então é como se aí se configurasse um filtro para esse centro de expressão que ele é, sempre foi, inevitavelmente somos, Isso e mesmo. que então começa a passar um filme ruim? Bem ruim. Hum,
num nível ruim mesmo. Como se ele gostasse de pão de queijo e todo dia se recebesse jiló. O pão de queijo de jiló, né? Oh, se bem que E eu de gosto de odiaço jiló, eu vou jiló. ter que arrumar outra coisa que eu não gosto, mas eu gosto de jiló. Não gosta, você gosta de jiló? Do que você não gosta? Não, eu gosto de jiló. Tô pensando aqui, o que eu não gosto. Dê ferramentas ao mundo. Do que você não gosta? É tão difícil que o que eu não gosto eu evito tanto que eu nem consigo pensar no que eu não gosto. Coisas artificiais. Coisas artificiais. Pior que gosta também, né? Só Não, evita. ostra, eu não gosto, me dá nojinho, não consigo colocar aquilo na Então, minha pão boca. de queijo de ostra. Se fosse gosmento, assim, não comeria. Se tivesse todo comidinho, assim, não dá nem para notar que ali tem ostra mais, talvez eu comece. Mas ostra, aquela ostra crua, assim, sabe, gosmentinha, não consigo, não me apetece. Ok, ok, tudo bem. Vamos voltar para o desejo bom, o desejo inclusivo. O desejo dissociativo é aquele que o ser tenta tanto fugir que encontra todo dia no restaurante. Não, graças a Deus não encontro, não. Se eu começasse a encontrar, eu ia pedir atendimento, que veria alguma coisa a se ajustar na minha vida. Pois Estava é, fazendo alguma coisa, estava escrevendo, como é que é, na fotografia, estava escrevendo alguma palavra errada, sem saber. pois é, isso reflete aí a maneira com que os seres manipulam o desejo sem agência. Entendi. Porque é uma certa grafia, certo? É como se fosse uma grafia da luz que Pois é, aí emana o de ser, mim. o que que o ser faz? Escreve O ser errado, vai lá, eu não quero, ai, vai mais, eu não quero, não, põe aqui, eu não quero, sabe? Você me entende, que você me entende. Pois é. Ou seja, que você fala o que você quer, a pessoa não fala, não sabe o que quer. A pessoa fala, mas você quer ajuda? Não sei. Isso você pode dizer que não faz sentido, mas existe e muito. Tanto é que o primeiro curso chama Magia Pessoal. Tamanha é, a circunstância em que nós estamos expostos. hum, é verdade, Cê. Pois é. Aí já muita coisa é esclarecida. É Zé, e coisa a pensar, né? como Hum. fica ah, a questão, por exemplo, de conceitos como karma, de contrato de Tudo encarnação. desejo. A caneta é a forma. O que preenche é o desejo. Se duas Ah, pessoas entendi. desejam que tem karma, tem karma. Entendi. Se eu entro em um contrato com você, aquele contrato vai ser um contrato vigente entre nós, até que eu sinta o desejo de reconfigurar aquele contrato ou sair daquele contrato, né? Ou seja, um contrato circunstancial. Aí é um contrato entre três partes, os meios, os dois seres. Mas não é mais um contrato circunstancial, o trauma para essa realidade. Mas não existe essa, digamos, é porque mesmo no direito atual, não existe essa escravidão ao pacto ou ao contrato. Eu posso, por exemplo, declarar falência, o nome vai ficar no Cearás ali, surge uns tempos, mas não é uma coisa que eu vou. Mas os meios permitem isso também. Aí Isso, você, aí você não precisa, como nós ensinamos. Mas tudo entendam? depende do como você vê o trato ali. Então, e depende também, então, já que tudo é centrado na verdade do desejo, então depende também do desejo do ser passar a régua, deixar o passado ser passado e recomeçar daquele pontinho ali presente. Completamente. Hum. E humildade, né? Porque o desejo tem muita coisa de humildade, tranquilidade, verdade. O mundo é repleto de seres mentirosos pra caramba, mentirosos pra si mesmo também.
Ah, mas é justificável, é trauma. É mentira. Aí não funciona no sistema, não funciona. É igual o ser da birra, porque o computador ele não consegue processar tantos dados quanto ele é exigido. O ser da birra acha que vai mudar. Ou melhora a E, a, linguagem, ou melhora o processamento de dados. e aperta a teclinha um montão de vezes, aí fica mais sobrecarregado ainda. Exato, aí fica ainda mais coisa para foder o computador. Não faz sentido. Ou então, realmente o negócio fica ali, assim, realmente, o computador realmente, o computador já não dá nem conta mais, então realmente eu preciso fazer um reboot, né, fazer uma reiniciação. Para fazer essa reiniciação, alguns dados podem ser perdidos ali, então tem essa parte do deixar ir também, para poder Completamente. começar do computador num pontinho zero, onde ele possa ah, ah, fazer a performance dele de novo, de acordo Pois é, com o que ele analogia é consegue. brilhante. É, Analogia é essa aí, é isso mesmo. então tem essa coisa do desapego, então, Completamente. e o desapego, mas depois, porque tudo é desejo, certo? Então o desapego, ele só é possível a partir do momento que há um desejo de desapegar, de não estar mais ali naquela situação. Exato. É uma interação completamente plausível. Hum, entendo. E essa interação completamente plausível vai ser uma avaliação das diferentes versões ali de futuro possíveis? E do passado também. Ah, e do passado para sim, porque tem a versão do passado que eu já provei e não quero mais. É tipo comer uma coisa lá no self-service que não foi legal aí, provei, mas não é um sabor que eu gosto. O Então, essa desejo é versão completamente maleável. não desejo mais, tá? Não entende o contexto? Acho que estou entendendo e tem essa sabedoria de todas essas palavras começarem com V, né? Verdade, vertente, versão. Exatamente. E graças a Deus. Graças a Deus. E com isso seguimos naturalmente se naturalizando em vida, por meio de um desejo estrutural. Zé, o desejo íntegro, verdadeiro, certo? Ele é sempre virtuoso? Sempre. Então, O desejo desvirtuado é um desejo desestruturado. e se estamos usando os termos com V, né? Então ali houve uma perversão, certo? Exato, devido à versão que permeia a realidade não é virtuosa, gerando uma tendência ao ser agir inadequadamente e inadvertidamente. Então ali já não há, digamos assim, uma versão íntegra de si mesmo. Exatamente. E eu sei que não há integridade se o resultado não é serenidade, paz de espírito, etc. Exatamente. Aliás, a gente precisa do etc, né? Paz de espírito, tranquilidade, serenidade. Tá. É, 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 é. Eu gosto disso porque é uma bússola, me parece uma bússola ah, bem confiável e facilmente legível para mim, porque a paz é uma sensação, hã, 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 hã,
que me é fácil identificar quando há outras sensações, quando elas se transformam. Mas eu não sei Exato, para todo mundo. exato, mas você cuida do seu e cada um cuida do seu e todo mundo é cuidado. Entendi. Então aí seria a parte da sensibilidade que todos Exato, nós liberdade. temos, tá? Libertar o outro para seguir a vida dele tranquilamente. Sim, e ver, né, que como vertentes, as vertentes do rio seguem para o mesmo mar. Então todo mundo também chega lá. Justo, justo. Tá bom, tá bom, não, tá bom. E eu também não preciso apressar o rio porque ele corre sozinho. Senão a gravidade é lei. Exatamente. E assim seguimos sabendo e saboreando a vida. Muito bom, Zé. Graças a Deus. Arro. Que assim seja. Amém. Que assim é. Paz. Gratidão. Muito bom. Muito